Amados, em nome de Jesus, nós outros estamos aqui. Tu estás em tu casa, eu espero que com saúde, pero seja lo que seja, aonde tu estés, que o Senhor Jesus pueda alcançar-te agora, em llenar tu coração de tu paz, dessa paz que solamente o Senhor Jesus la tiene, essa paz que sobrepassa todo entendimento. Hemos passado momentos muito difíceis. Nós outros estamos passando por uma pandemia e nunca antes havíamos sequer pensado em passar por algo assim. E a grande pergunta que se faz nesse momento seria: como nós outros que somos cristianos, que temos o Senhor Jesus, como nós outros deveríamos comportar-nos ante uma crise de essa magnitude? É importante entender que quando essas coisas passam, muitas vezes uno pergunta: como vou ter resposta para as coisas? Como eu vou poder saber as questões que tenho? E vamos nos acordar de la palavra de Deus, que diz que a palavra del Senhor é como uma luz para nossos pés, para alumbrar nossos caminhos. Então, quando passamos por isso, também é momento de volver nossos olhos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, há muitos textos, alguns muito conhecidos, como Lucas 21, ou Mateus 24, ou também o livro de Apocalipse, habla desses tempos que estamos vivendo. Eu elegi Lucas 21, são palavras do Senhor Jesus, para que podamos entender um pouco o que está passando, a visão do Senhor Jesus, e que de hecho nós devemos fazer mientras passamos por essa crise. Diz assim: e quando oigas de guerras e distúrbios, não os aterroriceis, porque estas coisas têm que suceder primeiro, pero el fin não sucederá imediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos e plagas. A palavra plaga é um sinônimo de epidemia. E hambres em diversos lugares. E habrá terrores e grandes señales del cielo. Jesus continua descrevendo mais catástrofes. E então nos habla directamente. Versículo 17. E sereis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, nenhum cabello de vuestra cabeza perecerá. Com vuestra perseverancia ganareis vuestras almas. Aonde estás com tu família ou solo? Por favor, baja tu cabeça, cerra tus ojos e repita essa oração. Diga: Senhor, esta é tu palavra viva, tremenda. Tu me conheces, sabes lo que está passando dentro de minha alma. E queria pedir-te, Senhor, que tu palavra venga com unção fresca, Senhor, como um bálsamo, que venga a llenar mi ser, sanar, Senhor, mis temblores e temores, para que pueda, Senhor, descansar em ti. Transforma-me através de tu palavra, em nome de Jesus. Amém. Como deve ser nosso posicionamento ante as catástrofes? Em primeiro lugar, meus irmãos, quero acordar com vocês que muitas vezes passamos por uma crise como essa e nos olvidamos que antes fomos avisados. Sim, Jesus nos avisou. Em Juan 16:33 diz: estas coisas os he hablado para que em mim tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. E em Lucas 21:9 diz:
Quando oigas de guerras e distúrbios, não os aterroriceis. O que é que está dizendo? Não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes nós outros pensamos, uau, como é possível isso? Porque o Senhor Jesus faz uma descrição de que vai ter guerras e vai ter plagas e epidemias e tantas coisas, e depois diz, não se quedem assombrados, não tenham medo. Não. E pensamos, e por que não? Porque todo isso tem um propósito, tem um fim provechoso. Lucas 21:9 diz, tiene que suceder primeiro, pero el fim não sucederá imediatamente. A primeira coisa que serve é para que nós outros nos acordemos que esta vida não é eterna. Nós outros somos finitos. Incluso o mundo vai passar. O Senhor Jesus nos avisou que os cielos e a terra passarão. Solo minha palavra não passará. Então, é importante entender isso. Muitas vezes vivimos aqui como se aqui vamos viver a eternidade. Não, a eternidade não vai se passar aqui. Isso deve servir como señales que Jesus volverá. Lucas 18:8 diz, no obstante, quando o Hijo del Hombre venga, hallará fé em la tierra. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que a ciência se multiplica, tantas coisas, o homem se queda tão arrogante, que quando um dia o Senhor Jesus regresse, quando o Senhor Jesus regressar, será que vai encontrar fé em la terra? Sin embargo, a pergunta mais importante é, será que o Senhor Jesus vai encontrar fé em minha terra, em meu coração, em minha alma? É importante entender isso. Então, por isso que em Lucas 21:9 ele diz, porque estas coisas tiene que suceder primeiro. Tiene que suceder primeiro. O que significa isso? É necessário. O que está passando é necessário. E por que é necessário? É necessário para mostrar nossa debilidade. É necessário para que podamos acordar que todos nós outros dependemos de Deus. Seja grande, seja pequeno, não importa a raça ou tribo, não importa a quantidade de plata que tem, de dinheiro que tem no banco, não, isso não importa. Ele está dizendo que para todos devemos romper com a arrogância. E como isso deve acontecer? Deve passar de uma maneira importante, que é necessário recordar que todo isto é o resultado do pior vírus que o mundo já ha conhecido. É importante entender que quando Adão estava em Edém, com sua esposa Eva, a Bíblia diz que eles pecaram. E nesse momento, eles foram contaminados por um vírus que se chama pecado, que hace separação entre o homem e Deus. Quando eles se contaminaram, nesse momento começou a pandemia mais forte, mais catastrófica que esse planeta já experimentou, porque toda a raça humana foi contaminada. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e por el pecado a muerte, assim a muerte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, ¿por que nós outros pecamos? Nos alejamos de Deus. Muitas vezes uno diz, como o Senhor, por que Deus que é tão bueno permite isso? Não é que o Senhor permite ou não permite. Temos que entender que esse vírus não é criado por el Senhor. Isso é um reflejo, um resultado, um fruto, porque nós outros nos aislamos de Deus, nos alejamos do Senhor. Então, aí está. Não somente isso, senão todos os outros vírus e enfermidades e tantas coisas que hemos passado. Há uma raiz, é importante entender isso. Santiago 1:15 diz: então a concupiscência, depois que ha concebido, dá luz el pecado. E el pecado, sendo consumado, genera
la muerte. Tenemos que ver eso. Entonces, queremos la cura. Queremos una vacuna que pueda nos librar del coronavirus. Deberíamos desear, claro, que isso pueda ocurrir, que isso venga em nome de Jesus, também lo quero. Pero devemos entender que já foi criado a vacuna mais poderosa de la face de la tierra, que é essa que nos libra del vírus raiz, original. E temos que entender que a cura está em Cristo. Romanos 5:17 diz: Pues se a muerte reinou como resultado del delito de solo homem, com maior razão, aqueles a quienes Deus, em sua gran bondade e gratuitamente, hace justos, reinarão em la nueva vida, mediante solo homem, Jesucristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosotros vamos a reinar com Cristo. El futuro de uno que se entrega a Deus é glorioso. Não importa que venga enfermidades, vírus, ni siquiera la muerte. Nuestro futuro é glorioso. Vamos a reinar com Cristo. Aleluia. Então, de uma maneira prática, o que devemos fazer e também devemos acordar nesse momento? Em primeiro lugar, amados, Deus não perdeu o controle. Lucas 21:18 diz: Pero não se perderá nem solo cabello de sua cabeça. Que estava falando o Senhor? Nós sabemos que as pessoas que estavam escutando sua palavra, alguns foram encarcelados, azotados, hasta muertos. Estaria falando o Senhor desse tipo de cabelo? Não, o que o Senhor estava dizendo é que, como o Senhor Jesus muitas vezes nos ha comentado, ele disse: não tenha medo daqueles que podem matar tu corpo mortal. Pero sim, tenha cuidado com aquele que pode poner tu alma no inferno. O Senhor Jesus estava dizendo: nada escapa de mis manos. Eu tenho o controle completo. Aunque seja uma coisa tão insignificante como cabelo de uma cabeça, eu não vou permitir que venha a cair se eu considero isso importante para meu propósito. Eu tenho o controle total. Ponga isso em tu coração. Deus não ha perdido o controle da situação. Deus tem sua família, Deus tem sua casa em suas manos. Entrega isso nas manos do Senhor e confia em seu poder. Outra coisa importante que temos que entender. Nós outros aqui na igreja estamos orientando para que tenhamos cautela, cuidado. Por amor, evitem abraçar-se, por amor, evitem contatos. Tantas coisas estamos fazendo. No serviço de hoje, por exemplo, eu tenho aqui meu irmão Victor, meu irmão Marcelo, minha irmã Gabi. E Victor me entregou esse micrófono, que antes ele esterilizou. Agarrou aí com um papel e me entregou. E quando eu lhe entregar de volta, ele uma vez mais vai esterilizar o micrófono. O que significa isso? Cuidado que devemos ter. Nós outros devemos ter esse cuidado. Sin embargo, é importante entender que ser uma pessoa cuidadosa não significa que nós outros devemos ser uma pessoa em pânico. Uma pessoa que está com medo todo o tempo. Não, nós somos do Senhor. Não deve ser essa postura, esse posicionamento que nós outros devemos ter. Por lo contrário, temos a necessidade de entender que, de uma maneira ou de outra, todos vão ser tocados por esse vírus. Se não é em la saúde, que não seja, em nome de Jesus. Pode ser em las finanças, uno pode perder seu emprego, ou fazer menos negócios. Alguma coisa pode passar. E como devemos passar por isso, pastor? Devemos poner nossos olhos na palavra. Quando o apóstolo Pablo nos comenta em Filipenses 4:11 e diz: não lo digo porque tenho escassez, pois he aprendido a contentar-me qualquer que seja minha situação. Sei lo que é vivir em la pobreza e lo que é vivir em la abundância. He aprendido a vivir
em todas e cada uma de las circunstâncias, tanto a quedar saciado como a passar hambre, e a tener de sobra como a sufrir escassez. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Então, não importa, amados, não importa o que passa. Tu eres cidadão del reino de Deus. Tu eres um cidadão de los cielos. Então, é necessário que recebamos do Senhor um espírito de contentamento. Essa paz que sobrepassa toda a capacidade de entender. É receber essa paz aún em meio de las tormentas, estar junto do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus está falando de todo isso, que estamos lendo em Lucas, quando ele habla no versículo 28, ele diz: quando estas coisas comecem a suceder, erguíos e levantad vuestra cabeça, porque vuestra redenção está cerca. Há outra versão que diz: alégrem-se. Então, é um momento de alegrar-nos. Imagínate. E por que é um momento de alegrar-nos, pastor? Porque nós outros sabemos que nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós outros. Ele cuida de ti, de tua família, de tua casa. Não é o momento de estarmos aí como se for uma pessoa que não tem fé. Temos que entender. E mais que isso, está dizendo que o Senhor Jesus vai volver, está regressando, vai a redimir-nos. É o momento de nossa redenção está cerca. Amém, queridos? E quando tudo isso passa, o Senhor cambia nosso coração. Então, podemos entender que a Bíblia diz que o perfeito amor echa fuera todo medo. Então, permita que o Espírito de Deus llene tu coração de amor. Ao contrário de medo, amor. Quando isso passa, podemos entenderlo quando o Senhor Jesus disse, versículo 13: e esto os será ocasião para dar testemunho. Esse é um momento para dar testemunho. Há gente que está cerca de ti no trabalho, há gente que são tu conhecido, que estão tristes, estão assustados, estão assombrados, estão necessitando de uma palavra. É o momento de tu que eres luz, tu que eres sal, dar uma palavra de ânimo. Nossos reis, grupos de edificação, siguen conectados. Temos utilizado Skype ou FaceTime ou Zoom, não importa. Estamos conectados. Que tal uma ideia? Uma pessoa que está assim, muitas vezes se sentindo solo, invita para o grupo para que pueda receber oração. É um momento de ajuda, é um momento de estar junto. Amém? É também um tempo, queridos, para reflexionar sobre as consequências do pecado. Se estamos passando o que estamos passando, é porque um dia lá em Edén, Adão pecou. E isso ha traído consequências para toda a humanidade. Isso significa também que nossas decisões traem consequências. É hora de buscar a Deus. É hora de entender isso. É hora de entender que, como disse aqui, todo o mundo los odiará por causa de meu nome. O que significa isso? Isso é uma consequência do pecado. Por el hombre ter pecado, o homem se aleja de Deus. E por se alejar de Deus, se tu eres uma pessoa de Deus, em tempos normais, a gente muitas vezes não desarrolla um amor por ti, senão muitas vezes um ódio. Porque tu eres luz, tu traes a verdade. Então, nesse momento, é um momento de dar testemunho, de estar cerca, de derramar o amor de Deus, para que a gente pueda dizer: wow, eu pensava tão mal de você, pensava tão diferente, mas agora eu entendo, eu posso ver em ti a Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? E, por último, queria dizer-te que essa é hora de buscar a Deus. Junta tu casa, junta tu família. Temos uma promessa em la palavra de Deus.
Quando estamos lendo aí Lucas, capítulo 21, quando chegamos no versículo 36, o Senhor Jesus nos exorta, ele disse, orem para que escapem. Orem para que escapem. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que se nós outros somos o povo, se estamos passando por isso, podemos orar. E Ele está disposto a nos livrar, ou a livrar-nos de tudo isso que está aí. E como é esse processo? Esse processo nos é ensinado, passo a passo. Em 2 Crônicas 7:14, diz: se mi pueblo, sobre el qual se invoca mi nombre, se humilla e ora, e busca mi rostro, e se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados e sanaré su tierra. Vamos entender. Em primeiro lugar, mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre. Então, em primeiro lugar, é necessário que nesse tempo orem para que escapem. ¿A quem o Senhor está falando? Está falando para um povo que invoca su nombre. A um povo que o Senhor chama de mi pueblo. Temos que ser pueblo de Deus. Pode ser que você esteja escutando essa prédica e aún não eres pueblo de Deus. E quero dizer que esse é o momento. Entrega tu vida a Jesus. Haga uma decisão. Arrepéndate de todos tus pecados. Pida perdão ao Senhor. Senhor, perdona-me. A Bíblia diz que o Senhor perdona a cada um que confiesa seus pecados. Reciba Jesus como tu único, suficiente Salvador e Senhor. E o Espírito de Deus vai passar a habitar em ti. Tu vas ser o templo do Espírito. E a partir desse momento, tu vai pertencer a esse grupo que é o Senhor Jesus, que Deus, Padre, Hijo e Espírito Santo, chama de mi pueblo. E que pueblo é esse, pastor? É o pueblo que invoca su nombre. Invoca su nombre. E aqui há um desenho para nós outros. Ele diz: se esse pueblo se humilha e ora, se havia em tu coração arrogância, é um momento para se humilhar, quebrantar tu coração e passar a orar. Orar a quem? Ao Senhor, em el nome de Jesus. E diz mais, e diz, busca mi rostro. Isso é muito importante. Muitas vezes passamos uma vida buscando as manos de Deus, as manos que sana, as manos que provee, as manos que hacen milagros. Sim, claro, o Senhor Jesus tem manos poderosas. Amém? Pero Ele está dizendo, esse tempo não é tempo de buscar mis manos, é tempo de buscar mi rostro. O que significa isso? Busca minha intimidade. Não se acerque de mim solamente para pedir, acérquese para ter tempo comigo. E disse mais, e se aparta de seus malos caminhos. É hora de dizer, isso aqui não é um bom caminho, isso é um malo caminho. Vou apartar-me. Eu vou sair de toda essa crise, apartado desse malo caminho. E então, mira que promessa linda, tremenda, bonita, fuerte. Eu lo escucharé desde os cielos, perdonaré sus pecados e sanaré su tierra. Há uma promessa de sanidade. O Senhor disse, eu vou escuchar tu oração. Amém? E quando todo isso passe, você vai ter crescido, vai estar mais parecido com Jesus, vai entender que todo isso foi para bem, para um propósito, como diz em Romanos 8:28. E sabemos que para os que amam a Deus, todas as coisas, incluso o vírus, todo, cooperam para bem. Isto é, para os que são chamados conforme a su propósito. Eu quero profetizar que esse tempo vai ser um tempo de bendição em tu vida.
Solamente mira para Lucas 21:19, que diz: si se mantienen firmes, se salvarán. Quédense firmes, quédense a los pies del Señor, en victoria, junto con tu familia. Reciba todo ese tiempo lleno del Espíritu Santo, lleno de esa paz que el mundo no puede entender, aunque en medio de la tormenta, cantando, alabando, glorificando al Señor. En el nombre de Jesús, sea una bendición para los demás. Eso va a pasar. Y ya pasó. En el tiempo del Señor, Kairos ya ha pasado. ¿Cuántas cosas en la vida ya pasaron? Y nosotros siquiera sabemos. Muchas veces miramos al cielo y vemos el brillo de una estrella. Y pensamos, ¿qué estrella es esa? ¿Sabe, queridos, amados? Muchas veces está mirando para algo que no existe más. Essa estrela já se acabou, bilhões, milhões, de muito tempo atrás. Se acabou, não existe mais. O que estamos vendo é solamente um reflejo daquilo que foi um dia. E eu quero dizer que essa crise já passou. Já passou. Pero receba essa palavra e passe por tudo isso, para quando salir del outro lado, esteja mais fortalecido, mais cerca de Deus, mais parecido com Jesus. Que essa palavra pueda cair em tu coração, que pueda entrar em tu alma, trayendo alegria, ousadia nesse momento. Que o Senhor te bendiga, a ti e a tu família, poderosamente, em nome de Jesus.